Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom mais uma vez estar aqui com vocês nesta noite aqui no Review. E hoje num momento especial, vamos estar falando sobre família, que é o tema trazido pelo pastor Efraim nesta manhã. E em especial estou trazendo aqui a diaconisa Lilinha da Silveira aqui, né, conosco. E ela está participando junto com a gente, é minha mãe, para quem não sabe. Duvido que alguém não saiba, mas de toda forma, aqueles irmãos que não estão com a gente todos os sábados e tudo mais na nossa igreja, irmã Lilinha está aqui com a gente nesta noite, né, irmã? Amém. Graças Sim, a Deus. muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. O tema que a gente vai estar falando um pouquinho, a gente vai estar falando sobre na pedagogia da graça. O texto está em Tito 2, 1 a 15, né? E faz parte de uma série de mensagens que a gente está passando agora, né? Teve no sábado passado, tem hoje para o próximo sábado, que é revitalizar para transformar. Então, essa é a série de mensagens que a gente está trazendo aqui pelos nossos pastores, né? Certo. No livro de Tito, que a gente viu ali, o próprio pastor Efraim, ele falou um pouquinho de quem era Tito, né? Tito era um jovem, bem jovem, assim, um grego que foi que Paulo pregou para ele. E ele se converteu. E ele se converteu e tão firme na fé que Paulo deu uma igreja para ele cuidar, né? Deu ali uma responsabilidade grande, né? Grande. Imagina, um jovem, né? Jovem, né? E ele assume essa responsabilidade. E Paulo envia essa carta a Tito para poder mostrar para ele pontos importantes, né? Orientar, né? Dar uma orientada para ele como ele deveria seguir na caminhada, como ele deveria cuidar ali dos irmãos, né? No capítulo 1 ele fala sobre a questão da bendita esperança. O pastor fala sobre isso, né? E dá esse destaque. No capítulo 2 a gente vai abrir um pouquinho mais, mas ele vai estar falando sobre essas instruções que a gente está falando. E no 3 ele fala inclusive que Tito deveria ali escolher 2 ou 3 pessoas para serem presbíteros ali da igreja. Então, uma responsabilidade enorme para um jovem, né? Muito grande, né? Além dele ter que lidar, ele vai ter que escolher pessoas, que é uma parte difícil, nós sabemos disso, né? É verdade. A liderança, né? A liderança da igreja para trabalhar com ele ali, né? É um desafio. Então, é um desafio muito grande para eles, jovem, né? Jovem ainda, né? Com esse desafio tão grande, né? E quando a gente fala de pedagogia, que é o tema da mensagem, a gente está falando especialmente sobre ensinar, maneiras de ensinar. A pedagogia é como melhor ensinar, né? É a forma que a gente aprende como melhor ensinar, é uma técnica para melhor ensinar. E, neste caso, o que Paulo vai estar falando bastante para mim, para você, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, é exatamente sobre a fé na prática, no dia a dia. E exercida dentro da família, né? Da família. A família, eu acho que é o princípio de uma igreja até. Um casal casa, né? Juntos os dois, num só pensamento. Já antes de casar, eles já conversam sobre isso. Estão ali aprendendo a fazer a vontade de Deus e vão tendo os filhos. E vão ensinando para esses filhos. E esses filhos vão crescendo e vão passando para os filhos dele. E aí vai crescendo. Eu tenho um exemplo da minha família, né? Sim. Nós somos Silveira. Todos conhecem, né, o Silveira, né? Então, meu avô, né, foi um homem que propagou a palavra, ensinou os filhos, todos os filhos foram pastores, todos os filhos trabalharam. E eles foram passando para os filhos deles também. E hoje eu estou aqui, né, bisneta do pastor João Augusto, meu filho aqui do lado, né? Também é verdade. Bisneto, né? Você é o bisneto, eu sou a neta. E uma alegria, né, tão grande de ver que nós fomos levando a palavra para a família. Isso é uma alegria muito grande. Isso é muito importante, porque lembrando aqui do contexto lá na igreja em Creta, né? Fala que Tito assumiu essa igreja, que o entorno ali era terrível, terrível, né? Que muita idolatria, né? Existiam rituais para outros deuses pagãos, né? Cerimoniais, assim, quando a gente vê, coisas terríveis, né? Mas e como que é hoje em dia? Está igual ou está diferente? Tá até pior. Tá até pior. Muito pior do que naquela época, muito pior, infelizmente, né? E daqui
para frente é só piorando mais, você sabe disso, né? A gente crê que Jesus está É, para voltar, né? só Jesus voltando mesmo, né? Porque para nos dar força para aguentar tantas coisas ruins, né? Mas o importante é que Paulo ali, nesse ambiente, ele está precavendo Tito, como a gente tem que estar se precavendo hoje, né? Mas ele está trazendo uma mensagem especial para as famílias cristãs, para que a gente possa exercitar os nossos valores, né? O pastor Efraim falou bastante sobre isso, né? Sobre a questão da família e o exemplo que a família para dentro, como a senhora falou, né? Dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar, entre o marido, a esposa, os filhos, depois os netos, os bisnetos, e assim a continuidade, mas principalmente porque através desse exemplo é que a gente prega e demonstra a palavra de Deus, não é verdade? Demonstramos Jesus, né? Muitas vezes você falar da palavra, falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa fala, mas que é a sua vida? Né? Exatamente. Então, com o seu exemplo, às vezes você não precisa nem falar de Jesus. A pessoa vai vendo o seu exemplo e, né? E fala, já eu percebe, achei interessante, né? Um vizinho nosso, ele fez assim, um dia estava eu e meu marido, né? Falecido marido Alice, o pai, ali fora, nos arrumados para vir à igreja. E ele chegou e falou assim para a mulher dele, eu quero que você vá nessa igreja, com eles aqui. Então, o exemplo fala alto, fala mais alto do que você falar. Né? E é um exemplo muito grande, você ver as pessoas se comunicando e tendo exemplo de você e aprendendo da palavra de Deus. Teve vizinhos que a gente trabalha, que a gente falou com eles, né? Amigos seus, né? Amigo de trabalho, que aceitaram Jesus através do exemplo. Isso é muito importante, né? E às vezes a gente se preocupa só como a gente ser exemplo na igreja. Né? Não, e na igreja não precisa ser exemplo, não precisa, né? Exemplo tem que ser lá fora. Aqui a gente está... não é que não precisa ser, mas eu acho que talvez seja fácil ser exemplo na igreja, né? Sim, muito fácil. Porque a gente está aqui, então a gente olha para o irmão, cumprimenta todo mundo, se mostra uma pessoa gentil, arrumado, bonito, um irmão o outro, verdade, né? Verdade. Mas como que é a nossa família quando as pessoas nos enxergam, né? Fora daqui. Fora daqui. Isso é uma questão importante. Muito importante. E aí ele fala, o pastor até pergunta assim, qual a doutrina você está vivendo na sua casa? Qual a doutrina? A doutrina de Jesus, né? Tem que ser, né? Ensinamento que ele deixou para nós, né? Sim. E nós temos que viver para poder passar o que a gente vive. Porque se você não vive aquilo, você não transmite nada. Você não consegue transmitir, né? Não dá para ser só da boca para fora, né? Não, é uma coisa que você vê, né? Você vê os netos, né? Vêm conversar, precisam de alguma oração, que vão fazer alguma coisa, quem eles procuram? Porque você é exemplo. Exatamente. Porque sabe, né? Que você é exemplo, que você busca a Deus, que você mostra, né, o amor através das suas ações. Então, isso é uma questão muito importante. E isso que você falou é interessante, porque assim, as pessoas vão procurar olhar para quem é exemplo e vão pedir ajuda, vão pedir oração. Pede. Até mesmo irmãos da igreja. Também. Irmão, né? Pessoas às vezes chegam perto, né, de uma pessoa. Eu também já procurei pessoas que quando eu era mais nova, né, para orientação, eu já pedi para irmãs mais velhas que me dessem orientação. Isso foi muito bom. Foi importante, e hoje em dia a gente tem que procurar ser essas pessoas, né? Que as pessoas te procurem para poder você orientar. Para você orientar, né? Isso entra até no tema, né? Tema ali, diretamente. Porque na passagem ele fala sobre respeitar os mais velhos, né? E um pouco antes de começar aqui a gente estava conversando, né? E aí a gente estava falando assim, o mais velho, ele não é sábio porque ele é mais velho, né? Não é o tempo que torna as pessoas mais sábias. O tempo, sim, ajuda com que a gente possa refletir melhor com as coisas e tal. Mas o que nos torna mais sábios é a palavra de Deus. A palavra de Deus. É ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus.
E oração, né, doutor? Oração, né? Oração faz Porque a diferença, sem né? oração a gente não é nada, né? verdade. Você nem entende a palavra de Deus se você não ora. É verdade. Para você ler a palavra de Deus, você tem que orar. É verdade. Para Ele te dar entendimento e você Te dá sabedoria, dar né? sabedoria para você saber até o que você está lendo ali, o que você está estudando. E aí o olhar também dos mais jovens, das pessoas em volta que enxergam, né? Muitas vezes as pessoas ficam mais velhas e ficam um pouco de lado, né? Então a gente tem que entender isso e fazer um exercício de poder entender que esses homens, buscando sabedoria na palavra de Deus, tem ali uma experiência, né? Tem essa sabedoria que Deus deu, e aí é muito importante quando a gente vai dar o próximo passo, né? A gente poder compartilhar, ter mais uma opinião, ter um entendimento, orar juntos, né? Orar juntos é muito importante, né? É uma coisa que o pastor falou e que marcou muito, quando você vai fazer qualquer coisa em família, em qualquer coisa que você vai fazer, As decisões, você né, que vai pedir tomar. decisões que você vai tomar, pedir orientação de Deus e esperar Deus falar, né? Porque às vezes você pede para Deus, mas você quer tomar a sua decisão. Mas esperar de Deus é muito importante isso. É muito importante, né? É. E depois ele falou sobre as mulheres, né? Falou É. sobre as mulheres idosas, né? Que elas sejam mestras do bem. É. E é interessante, né? Porque o que a gente vê, na verdade, hoje, no mundo inteiro, as coisas em volta da gente, é que as pessoas gostam muito de estar falando umas das outras, né? Usando o tempo dela para não falar bem, alguma coisa. Ele fala ali até de fofoca, né? Fofoca mesmo, Fala ele de fala de fofoca mesmo, né? mesmo. Que a turma está fazendo. Então fala para a mulher idosa, ó, tenha sabedoria, não seja uma verdade, fofoqueira, né? Verdade. Cuida da sua vida. E mais do que isso, cuida da sua família. Né? Aí eles falam sobre aconselhar as mais novas. Aconselhar as mais novas a saberem ministrar a sua família, a saber cuidar do seu marido, dos seus filhos, né? E eu acho que ensinar a todos. Nós tínhamos um tempo aqui que era da SOFAP e as mulheres mais velhas davam muitas palestras para as mais novas. Eu não sei como é hoje, que hoje eu não estou frequentando agora. Mas era muito importante isso. E estava cumprindo a palavra que está mandando aqui em Tito. Mandando em Tito, né? As mais velhas instruírem as mais novas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque elas vão passar pelos mesmos momentos que as mais velhas já passaram, né? Se elas estiverem com a sabedoria de Deus, então acho que é muito importante, porque elas vão conseguir construir a vida delas melhor, né? Também fala sobre os homens mais jovens, né? Os homens mais jovens, né? Aí a palavra fala assim, encorajem a eles serem mais prudentes, porque os mais jovens são mais afoitos, né? São bem afoitos, né? Tomam decisões muitas vezes sem pensar. Sem pensar. E as decisões acabam sempre tendo um resultado e uma consequência, né? É verdade. E ao longo da vida a gente vai responder a consequência dos nossos atos, né? Então, bom ou maus. As mais más escolhas, né? E tem más escolhas que podem ser definitivas, né? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque elas podem não nos afastar diante de Deus de tal maneira que a gente não consiga alcançar de novo Ele novamente. É verdade, é verdade. E nesse olhar ele fala sobre encorajar, ele fala sobre tomar cuidado no agir, na tomada de decisão. Aí é quando ele fala, né, sobre a importância da família. E aí, olha só, ele está falando dos homens mais jovens, mas ele está dizendo assim, ó, essa família é daqueles homens mais velhos, que são sábios pela palavra, das mulheres que também são sábias, que são mestras, que ensinam as mais jovens. As mais jovens conseguem entender esse ensinamento, né? Para passar para frente e propagar. E está falando com esse jovem, aí ele fala assim, e como família se reunir, orar junto. Para tomar as decisões corretas, para tomar as melhores decisões, né? As melhores, as mais acertadas, colocando os seus planos nas mãos de Deus, né? Uma coisa que não está, nem é muito falado hoje em dia, mais na igreja, é o culto familiar, né? O culto familiar é muito importante.
né? Quando junta, né? A família toda num momento só de oração, de confraternização, de brincar, cantar, mas no momento da oração. Então, desde pequenininho, né? As crianças ali junto, aquela união, muito bom. E isso eu acho que tinha que ser mais pregado, sabe? Até, mais né? falado na igreja, É para as famílias fazerem isso, porque é muito importante. Nem que for uma vez por mês. Mas fazer um exercício. Fazer, né? esse exercício é muito bom. Eu acho que até ensinar os próprios casais, né? Porque verdade. se eles têm o hábito, como assim que casam, de fazer o culto familiar entre eles certamente quando vierem os filhos, eles também vão ter essa continuidade, né? É verdade. Aí vem os netos, aí aquela alegria que junta todo mundo. Eu lembro nos nossos cultos familiares, meu pai, né, saudoso Seu Dias, ele falava assim: Dona Márcia, olha o que você fez. Né? Você lembra disso? Lembro. Aí tinha lá 20 e tantas pessoas. Olha só, a culpa é sua, né? Você lembra disso? Lembro. Essa culpa não tinha problema dele passar por você, né? Não tinha nenhuma. Não tinha nenhum problema, era uma coisa Era uma boa, alegria né? muito grande, né? Como momentos sempre muito felizes, né? Quando a gente está juntos, né? Muito bom mesmo. Entendi. E aí vem uma pergunta que o pastor fez, né? Ele fez assim, ele perguntou: você é feliz na sua família? Sua família é uma família feliz? Graças a Deus. Graças a Deus eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E você, que está na sua casa, tá nos vendo hoje, como está a sua família? Hoje você é feliz com a sua família? Você consegue enxergar esse amor? Você tem transmitido o amor de Cristo para cada um da sua família? O pastor ele deixa claro, o pastor Efraim, que isso tem que ser uma busca contínua. Se você ainda não é feliz hoje, o que Jesus está te dizendo nesta manhã, nesta noite, falou nesta manhã e nesta noite para vocês, é que Ele quer transformar a sua família. Ele quer que você tenha prazer com a sua família. Prazer em estarem juntos, prazer em se comunicarem, prazer em construir o planejamento da família de vocês. Jesus quer estar presente na família de vocês, de cada um de vocês. Jesus está voltando. Então, nós temos que estar preparados, esperando, porque está muito próximo. A gente sente que está próximo, mas temos que estar preparados. É verdade. A cada instante, porque nós não sabemos o dia nem o momento. É verdade. E terminando a mensagem, o pastor falou sobre o incômodo que ele percebe nas palavras de Paulo, em todas as cartas que ele manda, né? Que é um incômodo de assim, por favor, se você se transformou, se você realmente é um crente transformado, né? Dê testemunho. Porque é o testemunho que vai transformar as outras pessoas. É o testemunho que vai fazer com que o evangelho seja levado a todas as pessoas, né? A graça não é somente para nos salvar, mas ela para nos transformar e fazer com que a gente viva uma vida diferente, né? Que a gente possa educar, levar a palavra para outras pessoas, ser exemplo, né? Ele fala de John Stott, ele fala assim, uma frase de John Stott é que a graça de Deus nos ensina a renunciar nossa vida velha, nossa antiga vida, para vivermos a nova vida em Jesus Cristo. Então, isso é importante, que a gente possa ser exemplo, né? Amém. Que a gente possa de verdade ser exemplo. Que o nosso lar, a nossa casa, que as pessoas que estão no entorno, que olhem para a nossa casa, para o nosso lar, possam ver um lugar de refúgio para elas também. Possam ver que ali a figura de Jesus Cristo está presente, né? E que nós possamos, assim, propagar a palavra da graça, né? A graça, ela custou muito caro, ela custou a vida do próprio Deus, ela custou o sangue vertido na cruz por Jesus Cristo. Verdade. E a gente tem que valorizar ela, transmitindo a mensagem do Evangelho através das nossas ações. Amém. Amém. Muito obrigado, querida. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer. Vamos muito marcar grande outras também. vezes, né? Amém. Estamos aí. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Amém.